Olá, você que nos acompanha no site cliquenewswebtv.com.br, também aqui pelas nossas redes sociais oficiais. Estamos iniciando o nosso primeiro Clique Podcast. Para quem acompanha, a gente sabe que nós sempre gostamos de trazer conteúdos diferentes, de formas, de maneiras diferentes. E o podcast é o que está em tendência no mercado. E a gente também está trazendo essa nova forma de trazer entrevista, de trazer conteúdo, de trazer informações que possam interagir com você que está aí do outro lado nos assistindo. Bom, e o nosso primeiro entrevistado de hoje é um santelenense, mas que tem se destacado aí a nível mundial. Professor doutor Lucinar Flores, obrigado por aceitar esse convite, por ser o nosso primeiro entrevistado do Clique Podcast. Muito obrigado, Jonas. Obrigado a todos os telespectadores do Clique News. É uma honra estar estreando aí o podcast, que é algo de tendência mesmo de mercado, e que se a gente possa conversar, trocar informações, isso é o que mais importa nos dias atuais. A gente poder ter esse momento de troca de informações, de experiências, e creio que muitos vão gostar dessa maneira em que vocês também estão trabalhando. Parabéns pelo trabalho de vocês. Bom, e a nossa ideia é apresentar um pouco dos valores, das culturas, de tudo que a gente tem aqui em Santa Helena e que muitas vezes não chega ao conhecimento geral da nossa população. Hoje, por exemplo, a gente vai falar um pouquinho, vai conhecer um pouco da história do professor Lucinar, conhecer um pouco desse destaque mundial que estamos tendo através do trabalho que ele desempenha aqui em Santa Helena e em toda a nossa região. E foi divulgado, já nesta semana, o ranking mundial aí dos índices das universidades, das pesquisas, o índice de pesquisas, de trabalhos que são reconhecidos no mundo. E é esse o nosso assunto de hoje, é contar um pouquinho desse reconhecimento que o professor Lucinar está tendo através aí da universidade de atuação dele e um pouquinho dessa história. Mas para a gente chegar nesse assunto, a gente tem que contar um pouquinho como isso começou, professor. Tempo de atuação, como que você entrou nessa área, a área da educação física. Isso, eu sou formado bacharel em educação física pela UniOeste, Marechal Cândido Rondon. Eu morava em Cascavel e voltava todo dia, como muitos estudantes fazem, aqui de Santa Helena também fazem para outras cidades. No caso, eu sempre quis fazer educação física, era uma paixão desde jovem, eu sempre tive envolvido em esporte, minha família me apoiou e acabei passando na universidade pública, naquele ano de 97, no caso, e estudei na UniOeste, mas a ideia não era entrar na carreira acadêmica. A carreira acadêmica era algo que eu nunca tinha vislumbrado e nem conhecia alguém que tinha feito carreira acadêmica, principalmente na educação física. Então, eu, dentro da universidade, fui conhecendo projetos, professores, entendendo como funcionava, e ali no terceiro para quarto ano que eu me interessei pela área acadêmica. Até então, eu gostaria de trabalhar com a parte de atuação profissional, preparação física. Isso era o grande foco, era trabalhar nesse aspecto. A área do fitness, do personal trainer, ainda engatinhava, era algo bem incipiente, então não era algo que chamava tanta atenção, mas a área da preparação física dos esportes, lógico, futebol, futsal, handebol, basquete, vôlei são as modalidades que a gente sempre se aproximou e gosta e acompanha, mais conhecidas, mas de maneira geral de conhecer parte de preparação física. Dentro da universidade aí eu conheço a área acadêmica e aí eu vou dando alguns passos para isso a partir de 2003, 2004. Então eu tentei ser aprovado em programas de mestrado, que daí é a sequência, mas não fui aprovado no ano 2002, 2003. Enquanto eu não fui aprovado, eu fui fazer uma especialização, que é a pós-graduação que a gente conhece normalmente. Eu vou fazer uma pós-graduação. Eu fiz essa pós-graduação, eu já residi em Santa Helena e ia para Curitiba todo mês fazer essa pós-graduação. 2 anos se passaram e aí eu consegui entrar num programa de mestrado na educação física, dentro da área de educação física, que esse também era um foco que eu tinha, lá em São Paulo, capital. E aí eu, vamos dizer assim, troco toda a minha vida de Santa Helena, uma cidade pequena, por São Paulo, capital. Morei na Moca, em São Paulo, no bairro da Moca, durante 3 anos.
E lá realmente eu conheci o que era a ciência. Aqui a gente tinha dado os primeiros passos e lá sim eu vivi no mundo de cientistas mesmo, aquela situação de laboratório, de trabalhar com animais de experimentação para entender os mecanismos, para depois levar isso adiante para a população, para o ser humano, até para entender esses mecanismos. Então foi ali que foi um grande start da área acadêmica. E posteriormente, 2004 a 2006, eu fiquei em São Paulo, onde comecei a atuar como docente universitário, como professor universitário de uma instituição particular em Campinas. Então eu saía de São Paulo, ia 2 vezes por semana a Campinas e retornava a São Paulo, vinha para o Paraná por causa da minha família, que estava toda aqui, e depois eu venho para uma instituição privada no estado do Paraná, Toledo, no caso, uma instituição aqui bastante conhecida, onde eu atuo 4 anos aí nessa instituição e posteriormente atuei em outras instituições particulares, São Miguel do Iguaçu e Cascavel, também como docente universitário na área da educação física. E alguns trabalhos com especializações, cursos de pós-graduação, no qual eu fui carregando o meu currículo para o quê? O objetivo era passar num concurso público, numa universidade pública na região. Marechal Cândido Rondon era a universidade pública que tinha essas características. Então eu prestei também em Londrina, em Maringá, mas acabei sendo aprovado e para mim era algo como principal objetivo Marechal, porque era próximo de Santa Helena e próximo de Cascavel, onde minha família estava. E consequentemente em 2009 eu consigo ser aprovado. E em 2009 eu também tinha entrado no doutorado em Campinas. Então eu saía de Santa Helena, dava aula em Marechal e ia para Campinas toda semana. Isso ao longo de 2 anos e meio, basicamente, eu fiz essa trajetória de andar muito, às vezes de ônibus, às vezes de avião e assim sucessivamente. Então foi um período que foi bastante desgastante, mas era um período extremamente importante para consolidar a carreira. Finalizei o doutorado em 2012, até comentamos, agora no dia 3 de fevereiro, eu completei 10 anos da defesa do meu doutorado, nós estamos em 2022, e que foi algo realmente marcante, porque ser doutor, para alguém que vem de uma família bem mais humilde, uma família que não tinha condições, ninguém da família tinha feito um curso superior, você chegar no nível de doutorado, isso não é que muda a tua vida, sim, mas para a sua família principalmente é algo importante, isso motiva minha mãe, que sempre me deu apoio, meu pai é falecido há muitos anos, então foi minha mãe que praticamente teve que criar a gente de maneira geral, eu era pequeno, meu irmão menor ainda, e isso então foi algo bastante marcante. Já era casado, já tinha 2 filhos na época que eu defendi o doutorado e consequentemente passei no concurso público, que era o grande foco. E aí de 2010 em diante eu sou dedicação exclusiva como pesquisador da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste, que tem campus em Cascavel, Marechal, Beltrão, Foz do Iguaçu e Toledo. Mas eu atuo especificamente em Marechal Cândido Rondon no campus da Educação Física, no curso do Bacharelado em Educação Física, e atuo de 2015 para cá num programa de mestrado em enfermagem na UniOeste de Foz do Iguaçu, aonde é exclusivamente um trabalho de pesquisador, de cientista, como a gente pode falar, mas não é aquele cientista maluco que a gente pensa nos vídeos que vive somente em um laboratório. Eu tenho uma atuação um pouco mais prática envolvida nos esportes. Então, basicamente, essa é a carreira acadêmica do ponto de vista até chegar nos dias mais atuais, mas foi uma estrada longa só de estudos. Aí, se for pegar todo o período de 98 que eu entro na carreira acadêmica até 2021 que eu terminei o pós-doutorado. Então, uma trajetória de muitos desafios, né? Com certeza aí teve que mudar muita rotina, teve que se adaptar a várias regiões, como que foi também sair, como você disse, de uma cidade pequena e para uma capital, que foi São Paulo, a mudança de rotina, o cotidiano, a movimentação, é difícil se adaptar. Jonas, é extremamente difícil, mas eu sempre percebi que eu não tive rotina na minha vida. Então a minha vida não tem rotina. Até hoje eu não tenho rotina. Eu tenho várias atividades ao longo de um dia, ou de uma semana, ou de um mês, mas eu nunca criei uma rotina. Por causa dessas mudanças, por causa dos objetivos que apareceram. Hoje em dia eu estou um pouco mais tranquilo, porque eu moro em Santa Helena, trabalho em Marechal, trabalho em Foz, mas não é uma rotina. Cada semana tem algo diferente. Hoje já tenho os filhos para acompanhar, tem a esposa para acompanhar, a família para acompanhar de alguma maneira.
Então eu nunca tive rotina. E outro processo que a ciência nos mostra, que quem é mais adaptável, ou quem consegue se adaptar mais rápido, consegue evoluir mais rápido ou melhor dentro do processo. Hoje em dia, com as histórias de vírus, a gente começou a estudar um pouco mais isso, mas isso também vale para o ser humano. Se a gente fosse pensar, saiu de Santa Helena e foi para São Paulo, capital, é algo... uma estação de metrô de São Paulo é maior que Santa Helena no número de pessoas, né? Mas aquela questão de objetivo, de por que você está lá, de tentar se adaptar, de falar, é difícil, lógico que é, mas eu estou aqui para um propósito. Então, essa foi uma grande questão. Eu saí de Cascavel, fui para Marechal, Santa Helena, São Paulo capital, e aí São Paulo Campinas e afins. Então, foi algo bastante importante e eu tento repassar essas informações para os meus alunos, para os meus filhos, para os meus familiares, para os meus amigos, de maneira geral, que é dentro desse processo mesmo. A gente tem que saber se adaptar dentro das alterações que acontecem no mundo todo. E como você disse, tem que ter um propósito, né? Eu acho que isso serve de motivação, né, para muitos acadêmicos. A gente tem uma universidade federal aqui em Santa Helena, a gente recebe alunos aí de toda a nossa região, de estados diferentes, e muitos acabam não se adaptando, distância de família, as condições que são oferecidas. Mas se a gente tem um propósito, a gente busca o que quer, acho que a gente consegue se adaptar, consegue sobreviver, digamos assim, às condições que são impostas. Literalmente, eu conto para alguns próximos amigos, ou enfim, eu fui para São Paulo sem condições financeiras para estar fazendo aquilo, porque São Paulo é algo muito mais caro do que viver em qualquer cidade da nossa região. Mas assim, aperta aqui, economiza, ia comer em restaurante popular porque era mais barato durante o período, consumia alimentos mais em conta, passava no mercado, era fruta, era ovo, era empanado, tudo para você ter aquele propósito daquele momento. Então, lógico que tivemos momentos difíceis. Na época, eu não tinha celular em São Paulo, ligava de orelhão, não tinha internet veloz, vamos dizer assim, era só internet discada ainda no processo, então só depois das 2 da tarde no sábado que acessava, final de semana. Então, ali também me serviu de motivação para estudar. Foi o momento que eu mais estudei na minha vida, não foi na graduação, não foi no vestibular, mas foi no mestrado. Mestrado foi o momento que eu mais estudei dentro do período para fortalecer essa carreira. O doutorado você já está um pouco mais experiente, o mestrado te ensina a ser pesquisador, cientista, e o doutorado daí você já tem um pouquinho mais de bagagem, consegue lidar um pouco melhor, e também eu já estava atuando há mais tempo. Então, eu estou há 18 anos como professor universitário. Querendo ou não, já é um bom pedaço da vida aí que você está atuando. Eu tenho ex-alunos em todas as cidades da região, aí a gente tem ex-alunos que já são professores há um bom tempo, né? Então, isso é algo também gratificante, ver esses bons alunos, ótimos alunos, estarem bem, estarem evoluindo na carreira. Então, isso é algo extremamente importante para nós. E aí, durante toda essa trajetória que você conta pra gente e ressalta, né, essa motivação, essa vontade de vencer na vida, de trazer isso, surgiu aí a pesquisa, a ciência, e de lá para cá muitos trabalhos focados, como você destacou, mais na prática esportiva. Vem essa notícia do ranking aí da ciência, né? Um ranking mundial. Como que você recebe isso? Como que você lida, né, com esse reconhecimento? Porque a gente ressalta e enaltece que é um reconhecimento mundial, né? A gente tem um santelenense que tem um nome reconhecido em todo mundo. Não, é algo importante. Ele não muda a nossa vida, eu continuo com a não rotina da minha vida, né, trabalhando, mas lógico que é um reconhecimento dos anos que eu contei aí em relação a trabalhos. Então, para ser cientista, para ser um pesquisador, você tem que publicar artigos em revistas nacionais, mas principalmente nas internacionais. Elas acabam tendo esse reconhecimento. E para publicar isso não é algo simples que você senta e faz, você tem que coletar dados. Nos últimos 10 anos, desde que eu estou na UniOeste, eu abri mão de uma área mais fisiológica de animais e fisiologia básica, vamos dizer assim, para ser uma fisiologia mais aplicada. E como eu gosto de esportes e trabalho com esportes e tenho contato com esportes, eu tentei colaborar, então, com futsal, com vôlei, com ciclismo, com badminton, com basquetebol, com futebol e assim sucessivamente.
nisto é que foram surgindo os materiais. Então, são alunos que colaboram, isso não é um trabalho individual, são grupos de pesquisa em que eu estou envolvido. Então, assim, agradeço muito a Deus e a todos os meus familiares, de certa maneira, que me propuseram toda essa situação, que eu tenho amigos de Belém do Pará a Porto Alegre, com tranquilidade, assim, tenho amigos fora do país que dão suporte para colaborar com as pesquisas, que as pesquisas normalmente não são sozinhas. Eu, pelo menos, não trabalho sozinho. Eu sempre trabalho com 3, 4, 5, 6, 7, até 10 num grupo de pesquisa para um trabalho. E eu não tenho aquele objetivo de fazer tantos trabalhos, porque eu ainda gosto de viver, eu gosto de praticar modalidades esportivas, eu gosto de competir em algumas modalidades esportivas, mas eu sei que é importante para ser cientista. Para você se manter cientista, você tem que ter pelo menos 4, 5 artigos por ano, sendo desses 4, 5 artigos, pelo menos 3 internacionais. E o reconhecimento desse ranking que a universidade trouxe para nós, a UniOeste, que nos avisou disso aí, é algo que te motiva a continuar nesse patamar. Porque assim, a gente não tem uma meritocracia, por exemplo, publicou, você ganha mais no teu salário, não tem nada disso, a gente faz porque gosta, é algo que eu aprendi a gostar lá no final da graduação, de entender o que é pesquisa e fazer esse tipo de pesquisa. Então, é algo importante, é um reconhecimento extremamente valoroso, mas não muda nada no dia a dia de pensar assim, agora eu não preciso mais fazer nada. Ao contrário, eu quero tentar colaborar ainda mais. E hoje eu estou com um foco muito mais voltado a colaborar com a sociedade, tentar levar aquilo que a universidade pública me trouxe, eu quero tentar repassar para seja para os meus acadêmicos, seja para as equipes, para as entidades esportivas em que eu possa estar atuando, e principalmente na nossa região. Isso é algo realmente que eu tento fazer. No mundo, se eu não me engano, são mais de 13 mil universidades que participam, né, desse ranking, e a UniOeste, com esse trabalho, como você destacou, de várias mãos, ela está na 101ª posição. Então é um reconhecimento para o campus, né, para a região. É um reconhecimento de toda a região. A UniOeste é uma universidade extremamente forte. Ela é jovem, ela é dos anos 90, comparado com instituições que são de 1.600, 1.700, estão todos no mesmo patamar ali, assim, no mesmo ranking. Esse índice de ranking mundial das universidades e dos cientistas, eles buscaram as universidades através dos artigos publicados. É dessa maneira que é feita a metodologia. Eles vão lá buscar quantos artigos publicados e aí eles foram encontrando. Então, da UniOeste, nós tivemos aproximadamente 100 professores que foram listados nesse ranking, das diversas áreas de atuação do conhecimento. Então, teve pessoal da área da saúde, que eu me enquadro, dentro da área da saúde tem algumas subdivisões, né, porque a medicina é diferente da educação física e assim sucessivamente, mas tem da área agrícola, que é extremamente importante. Posso destacar no campus de Marechal Cândido Rondon os cursos de agronomia e zootecnia, que são cursos com reconhecimento de nota máxima em relação à ciência e pesquisa no Brasil e, consequentemente, a nível mundial eles também devem estar muito bem ranqueados. E isso faz com que a gente tenha um pouquinho mais de parâmetro ou de possibilidade de tentar recursos para melhorar as pesquisas. Porque hoje as pesquisas dependem, de certa maneira, de recursos públicos ou privados, porque os equipamentos são caros. Tudo funciona com equipamentos, de maneira geral, mesmo a atuação mais para a educação física. A educação física precisa também de software, precisa de câmeras, existem várias áreas de pesquisa que trabalham com isso. Então, é mais um ponto que favorece o reconhecimento de toda a universidade. A universidade funciona dessa maneira. Você consegue ter um pouco mais de suporte para chegar lá no governo do estado, para chegar no governo federal, para chegar junto a um projeto de nível internacional. Olha, a universidade está bem ranqueada, os professores estão bem ranqueados, os professores estão sendo lembrados por esse ranking. Então, é algo importante sim, e eu espero que mais pessoas em mais anos possam estar juntos nesse ranking. Bom, a gente tem que parabenizar, né, você, todo o trabalho que é desempenhado, e como você disse, isso mostra o quanto as universidades aqui estão empenhadas, estão buscando, né, através da ciência, colaborar para o nosso mundo. Isso melhora, né, a aplicação dos recursos, porque, como destacou o Lucinar, o governo também vê esse reconhecimento, e é muito importante para a nossa região toda. E como que está a aplicabilidade, né, desses recursos? A universidade tem buscado, tem conseguido pleitear para trazer novas pesquisas, novos conhecimentos?
A universidade, atualmente, é através dos professores. Os professores têm que fazer os projetos, tanto a nível federal quanto a nível estadual, e aí existe uma comissão que avalia em cada um dessas esferas, também formada por doutores, pessoas de reconhecimento, e que elas vão encaixar onde você vai poder situar e os custos que vão conseguir situar e por que esse equipamento. Então, há sempre uma cobrança do porquê que você vai utilizar esse dinheiro, como você vai utilizar esse dinheiro, e muito desse dinheiro também é utilizado para bolsas dos jovens cientistas, ou seja, dos acadêmicos, dos mestrandos, dos doutorandos. Os professores em si não levam nada desse recurso, eu recebo um recurso a mais para o meu salário. Não, ele recebe um recurso para utilizar como equipamento ou como bolsa para incentivar os novos pesquisadores. O Brasil teve um aumento muito exponencial de pesquisadores e de nível também, não só de volume, mas como também de qualidade. E é através desses rankings assim que acabam motivando outras pessoas a participar. Muitas pessoas, vive de jaleco e o cientista. Não, nem sempre eu estou de jaleco, né? Lá dentro do laboratório. O laboratório fica em Marechal Cândido Rondon, né? O laboratório de avaliação de desempenho do esporte. Mas nem sempre a gente está de jaleco. Às vezes estamos de jaleco, mas normalmente a gente está lá no dia a dia de quadra. Até a semana passada nós fizemos a avaliação do Marechal Futsal, para destacar com uma avaliação recente, mas outras avaliações acabam ocorrendo ao longo do processo e elas, logicamente, não são tão noticiadas. Agora, com o ranking, fica mais fácil a gente poder noticiar e até divulgar nos outros meios, em todos os meios sociais, essas pesquisas menores, vamos dizer assim, que começam a formular um embrião para formar o artigo que será publicado e que será visto pelo ranking. É assim que funciona. Leva em torno de 1 ano e meio, 2 anos para conseguir gerar todo esse material, então leva tempo ainda. É muito bacana, e isso acaba atraindo aí os olhares, né? E a gente consegue atrair novos cientistas, né? Conquistar aí novos conhecimentos. O Lucinário sem o jaleco, fora da universidade, como é que está a vida aí? A gente sabe, você mesmo destacou aí que gosta de desenvolver vários esportes, gosta de pedalar, gosta de competir, como que está? Afinal, você é educador físico, como que também é essa rotina? Tem uma rotina para o esporte? Porque tem que passar também essa vontade, estimular, né? Como que é tudo isso, né? Não, eu gosto de treinar, sempre fui, desde os 8 anos eu treino alguma modalidade, né? Então isso eu continuo fazendo. Lógico que tem semanas mais complexas, mas eu sempre tento treinar 3 vezes por semana. O ciclismo é algo que eu levo, estou fazendo nesses últimos tempos. Handball de areia também acabei retornando a jogar e vou para academia também 2 a 3 vezes por semana, mas assim, é treino de 30 minutos na academia, é treino de 1 hora e meia, 2 horas na bicicleta e o handball depende quando forma a equipe. Os joelhos já não permitem mais que eu jogue futebol e outras modalidades, o handball de quadra, porque eu já tenho uma série de cirurgias e aí eu não posso mais arriscar muito com os joelhos. Mas tento encaixar sempre isso aí. Isso aí eu tenho para mim, não é nem a questão assim, para questão fins estéticos. É bom para mim, é como se fosse um remédio para alguém para poder dormir melhor, os benefícios cardiológicos, é uma pulmonares, necessidade que o corpo tem. É uma necessidade que eu sempre tive e poucas vezes ao longo da minha vida, dos mais de 40 anos, eu vou colocar assim, eu deixei de fazer. Então, espero continuar fazendo durante muitos anos. Em São Paulo, o que tu praticava? Handball. Lá eu joguei handball sério lá nas quadras da Federação Universitária Paulista. É uma estrutura extremamente organizada, é gigantesca. Joguei lá série bronze, série prata, Copa Brasil de handball pelas universidades que eu atuei. Então lá eu joguei muito handball ainda naquele período. Era mais jovem, então foi algo que eu joguei e adorei lá em São Paulo. Tinha muita gente jogando. Tu teve várias conquistas aí no esporte, né? Nas mais diversas modalidades que tu veio trazendo aí na tua história. Tive, assim, joguei handball para valer, joguei futebol para valer quando jovem, e posteriormente eu fui para as modalidades individuais devido aos meus horários. Não que eu não gosto de acompanhar futebol, gosto de acompanhar futsal, gosto de acompanhar vôlei, assim, de maneira geral, e diversas modalidades do ponto de vista olímpico. Quando tem Jogos Olímpicos, como esse ano era no Japão, eu virava várias noites. Eu adoro acompanhar as modalidades esportivas. Até Jogos Olímpicos de Inverno eu acompanho de certa maneira e vou normalmente
entender as modalidades do ponto de vista fisiológico. Isso é uma rotina que eu tenho através das redes sociais, como o Twitter, que eu consigo acompanhar vários pesquisadores, que são treinadores das modalidades. Então é isso basicamente que eu tento acompanhar, que isso me auxilia lá no laboratório e me auxilia também na questão prática para lidar com algumas pessoas que eu tento auxiliar, orientar, mas não de maneira... não é coach, não sou técnico, mas eu tento orientar para dar um passo assim adiante. Que legal, que bacana. Lucinar, parabéns pelo esse reconhecimento, representando a nossa região. Obrigado novamente por ter topado essa entrevista, né? E sucesso na tua carreira aí, já tem muita história, mas tem muito para fazer ainda também. Não, eu que agradeço, Jonas, fico extremamente feliz e grato pela oportunidade, desejo sucesso ao novo podcast aí do Click News, né? Então fico extremamente feliz de estar estreando e fico sempre à disposição, tanto para vocês quanto outras pessoas que queiram entrar em contato. Eu sou do tempo antigo, vou falar assim, eu uso e-mail como ferramenta de trabalho formal, então meu e-mail é meu nome, lucinar.flores@unioeste.br. Eu fico à disposição, se alguém precisar de alguma coisa ou quiser conhecer o laboratório, não lembro se o Jonas chegou aí conhecer o laboratório para fazer teste, mas fica o convite, então, Jonas, para 2022 conhecer o laboratório lá e ser testado dentro do laboratório, que é algo bastante interessante, é um pouco diferente aí o processo. Já acompanhei alguns treinos do Lucinar, já treinei, já recebi dicas dele, final de 2019, não, começo de 2020, né? Acho que foi começo de 2020 que a gente estava se preparando pro 100K Cascavel, né? Que você passou uma planilha lá que eu falava, nossa, foram 8 semanas de treino. O Lucinar passou 8 semanas de treino pra gente, toda semana um treino, não conseguia completar, mas assim, sempre buscando, né? E aquilo foi assim, foi excelente pra mim, sabe? Consegui muito rendimento. E agora estou um pouco parado aí por conta da correria, mas a gente pretende voltar e o Lucinar sempre foi um bom conselheiro aí no esporte pra gente também. Não, fico extremamente grato e estou à disposição aí para poder contribuir. E o esporte é feito de fases, eles são ciclos, tá? Isso vem lá da ciência do esporte. Você não conseguirá se manter no topo durante muitos anos, é muito difícil. É mais fácil você chegar no topo e descer do que você chegar no topo e ficar. Então, e a nossa vida é assim. Por isso que eu brinquei que a rotina para mim nunca existiu de certa maneira. Eu tenho uma rotina que é atribulada, cheia de atividades, mas rotina mesmo não tem. Então, acho que essa é uma das chaves do processo mesmo. Ciência, se a ciência diz, está dito. Gente, esse foi o nosso primeiro Click Podcast e nos próximos dias a gente vai estar buscando novos nomes, né, novas pessoas aí que talvez muita gente conhece, mas de fato não sabe, né, o que essa pessoa faz, que papel que ela desempenha na nossa sociedade, o que ela contribui para o nosso dia a dia. Então esse foi o primeiro Click Podcast, né, e a gente pretende trazer novos conteúdos para você que nos acompanha. Muito obrigado a você que acompanhou essa entrevista. Continue conectado conosco aí no clicknewswebtv.com.br e também aqui nas nossas redes sociais oficiais.